Iniciamos a primeira plenária do nosso evento, que terá como tema Parcerias Público-Privadas na América Latina, soluções em todas as direções. Em um contexto de desafios e de urgência para o investimento e desenvolvimento da infraestrutura e de serviços, mais do que nunca a colaboração entre os setores público e privado é necessária no planejamento, construção e operação dos empreendimentos. Para isso, o PPP Américas 2021 se propõe a pensar soluções abrangentes e transversais. Convido ao palco a subsecretária de Parcerias da Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do Estado de São Paulo, senhora Tarsila Reis Jordão. Seja bem-vinda. Convido também o diretor executivo da Agência de Promoção do Investimento Privado Proinversión do Peru, senhor Rafael Ugaz Vallenas. E participam de forma remota o secretário nacional de Parcerias Público-Privadas no Panamá, senhor Saleh Asvat, a diretora sênior do Ministério das Finanças e do Serviço Público da Jamaica, senhora Alicia Bish, o chefe da divisão jurídica e diretor substituto da Direção-Geral de Concessões do Ministério de Obras Públicas do Chile, senhor Jorge Jaramillo Selman, e o vice-presidente de países do BID, senhor Richard Martinez, que fará a moderação deste debate. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a condução, então, ao senhor Richard Martinez. Bom dia, good morning, y muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Muito obrigado a todos que nos acompanham virtual presencialmente nessa nova edição do PPP Américas. Desta ocasião, em formato híbrido, que oferece muitos desafios, mas também muitas vantagens, como chegar mais e melhor a todas as pessoas da região que hoje podem nos acompanhar. Muito obrigado também aos nossos panelistas, que vão compartilhar este fórum com os senhores e vão compartilhar o melhor de sua experiência. A necessidade de compartilhar desafios e oportunidades é o que nos traz hoje aqui, porque para consegui-lo é preciso encontrar soluções, que é o título deste painel, em todas as direções possíveis. Então, vamos conversar à volta de duas ideias principais que se enquadram na rota do Grupo BID para conseguir a reativação econômica e o desenvolvimento sustentável da região. Nossa visão 2025, reinvestir nas Américas. A primeira dessas ideias é como fazer com que o desenvolvimento de infraestrutura econômica e social seja o motor de crescimento que a nossa região necessita. Mais e melhores serviços hospitalares, escolas, parques, fábricas de tratamento, rodovias, portos e aeroportos, não apenas são fundamentais para melhorar a qualidade de vida. O custo de não investir é enorme. Não expandir a manutenção dessas infraestruturas pode custar até 15% do PIB regional. A segunda ideia sobre a qual vamos conversar é como fazer com que o setor privado seja um parceiro para consegui-lo. O setor público não pode caminhar sozinho, especialmente depois do esforço tremendo para enfrentar a pandemia. O pacote fiscal médio para enfrentar a crise consumiu cerca de 5,2% do PIB, e os déficits fiscais tiveram um aumento de cerca de 5% do PIB, em média, em 2020. Temos que olhar em todas as direções possíveis em busca das soluções mais eficientes, inovadoras e sustentáveis. E, para isso, o setor privado é fundamental. Neste caminho, a missão do Grupo BID é tentar tirar o máximo partido das PPPs, sempre visando o interesse público e o benefício comum da sociedade. Para consegui-lo, há 3 elementos essenciais. Em primeiro lugar, gerar as condições adequadas para o desenvolvimento eficiente e sustentável das PPPs, fortalecendo os marcos regulatórios e institucionais. Em segundo, preparar novos projetos socioeconomicamente viáveis e sustentáveis em todas as suas dimensões.
intervenções fisicamente responsáveis e que permitam o uso mais eficiente de recursos públicos e que sejam atraentes para o setor privado. Em terceiro e último, desenvolver evidência, saber o que funciona, o que não funciona e gerar as melhores práticas para replicá-las e evitar erros. Finalmente, compartilhar todo o conhecimento possível para que aprendamos uns com os outros. Isto é exatamente o que pretendemos com o PPP Américas e, de maneira especial, com o excelente painel que teremos hoje. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer sua disposição no sentido de compartilhar suas experiências. Hoje vamos começar com o nosso anfitrião, que recebeu a maior participação privada na infraestrutura na região. Com esse mercado local forte, especificamente o estado de São Paulo tem sido protagonista de muitas inovações que continuam a atrair projetos. Quais têm sido as suas estratégias de parcerias de programas para atrair investidores nacionais e internacionais e suas participações? Então, Tarsila, agora é com você a palavra. Muito bom dia a todos. É uma alegria ver o Palácio dos Bandeirantes e remotamente tanta gente qualificada para incrementar o debate de infraestrutura no Brasil. Queria parabenizar o BID pelo evento. Parabenizar a escolha do Estado de São Paulo como local para estruturar esse seu encontro bianual e por todo o trabalho por trás desse evento. Foram 2 anos tentando conformar da melhor forma possível a altura do evento e a altura do local de escolha, todos os painéis, a escolha dos painelistas, a escolha dos temas. Parabenizar também a equipe da Subsecretaria de Parcerias, que mais uma vez demonstrou que é excelente também para estruturar e apoiar eventos. Eu tenho primeiro que dizer que é um prazer e um grande desafio coordenar o programa de parcerias do Estado de São Paulo, um programa tão experiente, né, tão longevo, que já mobilizou mais de 150 bilhões de reais em investimento. Na nossa gestão, desde 2019, nós aumentamos em mais de 30% o número de projetos do Estado de São Paulo. Foram 8 projetos publicados, mais de 19 bilhões de reais de investimento e 10 bilhões de reais em desoneração. Para além dos novos projetos, nós abrimos uma frente de negociação de passivos regulatórios que passou a régua em mais de 30 bilhões de reais entre passivos do público e do privado, com acordos com 5 concessionárias. De modo que é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês, diante de todo o histórico consolidado do Estado de São Paulo e de tudo aquilo que a gente conseguiu fazer nos últimos 3 anos, quais são as possíveis estratégias que tentamos aí implementar para que esses resultados tenham conseguido, né, tenham sido realizados. Eu acho que a primeira estratégia é ter uma capacidade técnico-institucional para realizar esses projetos, né? E por capacidade técnica e institucional, eu quero dizer equipe de qualidade excelente, né? Gente com experiência no público e no privado, com capacidade de tramitar por esses 2 mundos e assessorados também por gente de qualidade, com confiança, com capacidade de juízo crítico sobre aquilo que se ouve do mercado e sobre as eventuais tendências do poder público, né? A segunda estratégia, eu acho que é sobre estratégia de portfólio. E aqui em estratégia de portfólio, eu acho que dá para a gente desmembrar em algumas camadas. A primeira estratégia de portfólio é a escolha de ativos críticos. O que eu quero dizer por ativo crítico? Aqueles que conseguem perpassar os governos, né? Ativos que fazem sentido, independentemente de uma agenda circunstancial. E por isso a gente escolhe ativos que já têm uma demanda resiliente, que já têm uma capacidade de demonstrar que vai ser um projeto que vai fazer sentido ao longo do tempo. Nesse sentido também, eu acho que vale dizer que a nossa estratégia de portfólio passa muito por uma lógica de diversificação. O Estado de São Paulo, ele tradicionalmente, ele aprendeu e se desenvolveu
com projetos de rodovias e mobilidade, né, transporte e mobilidade. Isso representava mais ou menos 70% da carteira. Com a lógica de diversificar essa carteira, hoje nós temos 50% em mobilidade e transportes e utilizamos a experiência, a tecnologia, o conceito de concessões para viabilizar inúmeras outras políticas públicas, né, outros ativos que hoje podem se beneficiar do conceito e da lógica de uma concessão. Então, a gente continua fazendo e com sucesso rodovias e mobilidade. Haja visto o caso de Pipa, que trouxe pela primeira vez um fundo soberano para bidar num projeto, ou o projeto das linhas 8 e 9, que em plena pandemia teve uma competição recorde, né, com 4 licitantes. Mas também fizemos a concessão de todos os aeroportos regionais, um programa de parques com 10 parques, 6 já concedidos e 4 que serão concedidos no ano que vem, novos modais como travessias, PPP em educação. Então, acho que essa diversificação também tem nos ajudado enquanto estratégia para levar adiante um programa diverso, interessante e consistente. Uma terceira estratégia é a qualidade do contrato, né? Assim, isso é muito caro para nós estruturar um contrato que confira a objetividade, o desincentivo a litígio, a estruturação de mecanismos específicos sobre os riscos do ativo, que desenvolva toda uma estrutura que facilite financiabilidade. O Estado de São Paulo vem fazendo isso historicamente, notadamente a partir de 2016, e na nossa gestão a gente tem aprofundado isso. E uma quarta estratégia, talvez para finalizar, uma palavra sobre processo, né? O que é transparência? A gente fala muito de transparência. Concretude desse processo de transparência. E concretude significa ter data room para todos os projetos, com todas as documentações disponibilizadas em 2 línguas. Significa ter tempo suficiente entre publicação de edital e bid. Significa ter um diálogo institucionalizado com o privado, que não se trata de uma abertura de espírito parcimoniosa para tentar convergir, mas sim um hábito, né, útil de criar soluções para tanto viabilizar um projeto que faça mais sentido para ambos os lados, mas também para permitir que a execução desses contratos aconteça de forma mais fluida e consistente. Eu paro por aqui. Muchas gracias, Tarsila. Muito obrigado, Tarsila. Vamos agora ao Peru. Muito obrigado por ter se atido ao seu tempo. E eu gostaria de pedir aos próximos panelistas que também se atenham ao seu tempo. Bom, o Brasil é um dos países líderes em PPPs, mas o Peru é um dos países que já apostou de maneira decidida por tanto em setores de infraestrutura tradicionais como mais recentes, como estações de tratamento, hospitais, etc. A pergunta é, como foi sua experiência até a data? O que pode nos contar a respeito do resultado do uso de PPPs em termos de desempenho e impacto? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui e eu acho que esses espaços são muito valiosos para nós que se dedicam ao desenvolvimento de PPPs. De fato, há uma grande experiência no desenvolvimento de PPPs no Peru. Temos já quase 20 anos desenvolvendo e executando projetos de PPPs. Adjudicamos mais de 4 bilhões de dólares de investimento privado nos serviços de infraestrutura através de 94 projetos de PPPs e outros 8 bilhões no que nós chamamos de projetos em ativos, destacando os setores de transporte, energia e, como dizia Richard, o setor elétrico
é um caso de sucesso. Nós estendemos 30.000 quilômetros de linhas de transmissão, o que permitiu robustecer o sistema. E há vários casos de sucesso, como é o caso do setor elétrico, mas também é o caso de água e saneamento, onde pudemos, com investimento privado, preencher a lacuna em termos de tratamento de águas residuais de 20% de cobertura a 90%, ou seja, 70% do tratamento de águas residuais da Lima Metropolitana e Lima Caial foi feito através de PPPs. Isso realmente é muito poderoso, porque muda a qualidade de vida das pessoas. E, finalmente, o terceiro caso de sucesso é o caso dos portos. Investimos mais de 2 bilhões de dólares nos últimos 20 anos e isso pôde acompanhar o crescimento das exportações peruanas, que cresceram em 6 vezes nesse mesmo período. Assim, o balanço dos PPPs é muito positivo. Temos indicadores para mostrar, mas também temos um grande desafio. Elaboramos um marco regulatório ambicioso para PPPs em termos de infraestrutura, pesos e contrapesos, com o objetivo de contar com projetos mais maduros quando viessem ao mercado e a fim de evitar alguns dos erros que aconteceram durante esses 20 anos de experiência. Mas o certo é que, com esses novos pesos e contrapesos, os projetos estão demorando mais tempo do que deveriam e é preciso fortalecer capacidades para estruturar e implementar melhor os projetos e fazer também alguns ajustes ao marco regulatório para que os projetos fluam melhor e assim as PPPs sejam um mecanismo potente que vai contribuir para preencher a lacuna em termos de infraestrutura. Também gostaria de falar da oportunidade que temos de nutrir a nova carteira de projetos com foco em infraestrutura e seu componente social, que ficou evidente à luz da pandemia. A necessidade de serviços de saúde, de hospitais, de infraestrutura educacional e também a necessidade de desenvolver infraestrutura sustentável. E o BID nos ajudou bastante, tanto no caso de hospitais e também em termos de infraestrutura de água e saneamento. E temos que ver como alimentar e nutrir esta carteira com essas novas prioridades que temos à luz da pandemia, mas também alimentando-nos das experiências. E, mais uma vez, volto ao ponto inicial, a importância de ver o que está acontecendo em outras agências da região, como estão abordando estes temas, que mecanismos de pagamento, que estruturas estão utilizando para termos um sistema flexível que nos permita incorporar estas novas maneiras de preencher as lacunas de infraestrutura com PPPs e novas estruturas de financiamento para atender às necessidades. Não quero me alargar muito, mas podemos comentar um pouco mais para frente. Muito obrigado, Rafael. Panamá também fez um trabalho notável, fortalecendo o seu marco regulatório institucional e também criando a Secretaria Nacional de PPPs. E estamos aqui com o responsável por isso. A minha pergunta para Salé é: quais são os desafios imediatos que são fundamentais para um desenvolvimento eficiente dos projetos? Muito obrigado, Richard. Muito obrigado pelo convite a participar neste fórum com o colega do Peru, que nos permite trocar experiência entre agências. O Panamá, historicamente, tem uma longa história de PPPs. Também fizemos outros projetos através de outros marcos regulatórios. Em 2019, fizemos uma nova reforma
e pensamos em como padronizar o marco regulatório normativo que nos permita agilizar e padronizar a elaboração de projetos. Isso nos levou aqui no ano passado, nós nos dedicamos a regulamentar certas entidades. A base regulatória esclarece e vai nos permitir gerar projetos para termos infraestrutura tradicional e social. Isto posto, a grande preocupação é num novo marco normativo, é como utilizá-lo. E para isso nós criamos a Secretaria de PPPs, que é uma janela única, e também utilizamos ideias de outros países. Precisamos de interação com entidades públicas que estão presentes nesses projetos. Diferentemente de outros países, esta unidade quer padronizar os projetos de maneira setorial e geral. E, ao mesmo tempo, passamos por mecanismos de transparência. Nós temos uma grande colaboração com o Ministério do Meio Ambiente. Isto leva a uma situação ou a uma ligação bastante profunda entre várias instituições. E, para isso, contamos com o apoio do BID, e eu gostaria de agradecê-lo por isso. Também a digitalização é uma parte muito importante. Nós fizemos tudo isso no novo marco regulatório. Não é fácil fazer um projeto desses, porque são muitos requisitos necessários para ter um projeto correto. Mas, no final, o que queremos, a partir do setor público, é viabilizar esses projetos, mas também precisamos da dinâmica do setor privado. Nós temos anteprojetos, queremos também adotar boas práticas do setor público. Nossa normativa incluiu questões de acessibilidade e viabilidade, e o que queremos é que esses projetos, quando cheguem às entidades públicas, possam seguir o caminho que nós traçamos para enfrentar os vários desafios de maneira eficaz. Uma chave para isso é o trabalho paralelo. Na medida em que nós implantamos um marco regulatório, nós temos que ter a capacidade de gerar um pipeline de projetos. Para isso, também, graças ao apoio do BID, elaboramos uma estratégia de assessoramento aos investidores. É uma mudança normativa, passar de obras públicas tradicionais a PPPs. E um exemplo disso é a equipe do BID, que vem nos apoiando na primeira geração de projetos PPPs no Panamá. E isso permite liberar a carga graças à cooperação de consultores. E assim mantivemos um pipeline para termos um marco normativo que apoie o governo. Assim, o Panamá vai reforçar esse marco normativo regulatório, onde o investimento privado é importante para catalisar o investimento no período pós-pandemia. Muito obrigado, Richard. Obrigado, Saleh. Agora, o principal diretor, ministra das Finanças e Serviço Público da Jamaica, Alicia Bush. A Jamaica está presente para liderar a estratégia de recuperação na pós-pandemia. É algo que nós sabemos a respeito da Jamaica, e eu
o que eu vejo claramente é que o país é um campeão regional das PPPs e tem desenvolvido uma série de projetos bem-sucedidos em várias modalidades. Alicia, então, que medidas foram implantadas para fortalecer o processo de desenvolvimento e como isso impactou o desenvolvimento de um programa de PPP sustentáveis? Muito obrigada. Bom dia a todos. Várias medidas fortaleceram esse processo e foram implementadas através dos anos, mas dois desenvolvimentos sugerem um impacto maior, o estabelecimento de uma estrutura e também a implementação de um sistema de gestão. Houve um desafio com essa implementação através dos anos e os processos aprovados foram analisados e implementados. Essa emenda resultou na institucionalização de um processo de sanção que cria uma avaliação para verificar a viabilidade do projeto. Então, esse sistema estabeleceu um ponto de entrada único, com todos os conceitos, propostas e requisia uma avaliação independente ampla por uma equipe de especialistas em gestão de projetos e representantes de várias áreas do governo para determinar a feasibilidade do governo. O sistema envolvia um processo também de avaliação através da área pública de avaliação, que envolvia o Ministério da Fazenda com especialistas em gestão de projetos. Eles tinham a responsabilidade de fazer uma análise detalhada do projeto, das propostas. O sistema também envolve uma revisão técnica por um comitê técnico que é feito de partes interessadas no governo, antes do projeto ser enviado a um subcomitê ao gabinete. Então, há camadas diferentes através das quais o projeto passa, uma avaliação e uma triagem para ver se o projeto é feita uma triagem dele, é feita uma avaliação para ver se ele é aprovado. Então, essa camada inclui a necessidade de planejamento e também uma análise holística para a identificação de sinergias e implicações setoriais que são essenciais para garantir a sustentabilidade dos projetos. Então, até agora, esse processo tem contribuído para a melhoria da qualidade e sustentabilidade dos projetos implementados pelo governo e fornece ao governo o portfólio de produtos críveis para serem implementados de modo que melhorem e aumentem o crescimento econômico e também beneficiem a sociedade. Também verificamos a sustentabilidade do programa. É feita uma triagem prévia do programa para verificar a possibilidade do projeto de ser desenvolvido numa PPP. Assim, esses projetos vão mostrar, esse processo vai mostrar quais os projetos podem ser realizados e eles são submetidos à avaliação e estruturamento. Essa é a estrutura. A Jamaica começou a implementar essas PPPs como uma estrutura de política formal. São 3 projetos. Fizemos 3 projetos, 2 de rodovias e 1 de concessão de aeroporto. Enquanto esses projetos, eles foram bem-sucedidos na implementação e eles estabeleceram uma estrutura formal para guiar a estrutura de projetos PPP. E com isso, nós desenvolvemos políticas já em 2012 junto ao IDBE. E aqui nós mostramos a sustentabilidade do programa e fornecemos uma estrutura ampla para padronizar e deixar claros os objetivos do programa para processar cada detalhe dos projetos PPP, assim como os papéis e responsabilidades de todos os envolvidos. Algumas das características que contribuem para a sustentabilidade do programa incluem o fato de nós termos unidades dedicadas tanto no Banco de Desenvolvimento da Jamaica quanto no Ministério da Economia para administrar esse processo de PPP. Também há foco em desenvolvimento de capacidade contínua no setor público e privado.
Então, além de consultores de transação engajados, e também temos times locais para gerenciar esses projetos de PPP. Na verdade, até como menção, no ano passado nós tivemos vários funcionários do setor público certificados como nível 2 para o programa de PPP. Então, nós pretendemos continuar a melhorar a capacidade do nosso setor público. Também existe uma equipe dedicada, indicada por cada projeto de PPP ou pelo gabinete, e essa equipe é feita por partes interessadas chaves do setor público e também inclui o setor privado. Juntos com consultores de transação, eles verificam os interesses e objetivos dos setores público e privado. Essa é uma parte essencial do processo para garantir que o governo possa também atrair o setor privado e atrair o investimento do setor privado para projetos de PPP bem-sucedidos. Existe uma equipe dedicada para gestão de contrato para cada transação implementada e também existe um comprometimento e um apoio do diretório político. Então, em todas as administrações, nós temos tido um apoio constante para os programas de PPP. As políticas são atualizadas consistentemente para garantir que elas sejam relevantes, que elas levem em consideração desenvolvimento no panorama global e também para garantir que o processo seja continuado dentro dessa política. Então, concluindo, a Jamaica manteve presença no mercado e mostrou provas de projetos PPP bem-sucedidos que foram implementados e resistiram ao teste do tempo. Até hoje, nós já implementamos 5 PPPs, aeroportos, rodovias, e nós pretendemos que esses projetos continuem a crescer. Atualmente, nós temos cerca de 14 projetos de PPP no nosso pipeline para serem avaliados e verificar a viabilidade da implementação deles através dessas parcerias público-privadas. Após a avaliação, nós vamos ter mais projetos já sendo realizados dentro do nosso programa. Muito obrigado, Alicia. Nosso último convidado é o diretor da Direção Geral de Concessões do Ministério de Obras Públicas do Chile. Roger implantou com sucesso um programa amplo de concessões, abarcando rodovias, aeroportos, etc. Uma das primeiras concessões já estão chegando ao seu fim. Então, a pergunta que temos para você: quais são as lições aprendidas deste programa bem-sucedido e como projetar-se para a segunda geração de concessões? Muito obrigado. Muito obrigado, Richard, e muito obrigada a toda a organização pelo convite. Bom, de fato, as PPPs no Chile têm sido uma política pública que teve muito sucesso. Inicialmente, houve uma reforma na Lei de Concessão de Obras Públicas em 1991, que permitiu, já em 91, começar a licitação do primeiro projeto concedido, com um projeto ao norte de Santiago. Desde então, executamos investimentos de quase 20 bilhões de dólares que melhoraram substancialmente a infraestrutura do país, favorecendo a conectividade e a produtividade do país. 80% deste investimento está em rodovias, outro em aeroportos, e os 12% restantes são divididos entre hospitais, barragens, etc. Obras de conexão pública. Também temos uma grande diversificação em termos de investimentos de TI, e há mais de 14 países que participam do sistema. Nesses 30 anos de experiência, o marco regulatório foi evoluindo. Tivemos 2 reformas, em 1996 e 2010, e foi melhorando a elaboração dos contratos.
introduziram, por exemplo, concessões com prazo variável e, recentemente, também introduzimos o pagamento final ao concessionário do valor residual dos investimentos entregues pelo Estado. Outras são as lições aprendidas nestes 30 anos, mas eu gostaria de referir-me a 3. A primeira lição é a necessidade de mecanismos de solução de conflitos adequado para que o sistema funcione. O mecanismo de PPPs pretende satisfazer uma necessidade pública através do investimento privado. E isso exige conciliar os interesses privados com os interesses da cidadania. O setor privado, por sua vez, tem que obter a rentabilidade, o retorno do seu investimento, e a cidadania deve obter infraestrutura de qualidade com menores custos e menores públicos do que as concessões públicas, o que, sem dúvida, legitima este sistema ante a cidadania. Eu creio que aí não podemos exagerar a necessidade de contar com regras claras tanto em termos do marco geral, do sistema jurídico de um país, como o marco específico das PPPs. E também regras claras em termos de contratos e também mecanismos de solução de controvérsias, que, sem dúvida, é onde as regras vão se colocar em funcionamento. No Chile, as PPPs, desde seu início, estiveram sujeitas a um regime de solução de conflitos por arbitragem que dá garantias razoáveis a ambas as partes. Isso aumentou de maneira significativa a demanda de compensação por parte dos concessionários, o que ameaçava a política de menores custos e também ameaçava a entrega em menores prazos. Isso foi solucionado com uma modificação legal em 2010, em que limitavam a competência dos árbitros de suspender indefinidamente as obras e, às vezes, há conflitos inevitáveis, né, perante projetos que são muito complexos. E isto levou a uma diminuição da produtividade na maior parte dos casos. As regras, por outro lado, têm que também completar um espaço de flexibilidade. O projeto é de longo prazo, nós temos que assumir a realidade, as necessidades e a preferência dos cidadãos. Então, precisamos atender esse tipo de necessidades. Este aspecto da conciliação entre os interesses do setor privado e a cidadania nos levou a optar por uma flexibilidade regulatória, ou seja, os contratos são regulamentados da maneira mais precisa possível. Nós temos várias opções que ficam à disposição das partes. Isso dá segurança a ambas as partes e, ao mesmo tempo, aumenta a transparência em que se exerce esta flexibilidade. É o que nós vimos ou incluímos em nossos contratos. Isso contribuiu para a conciliação dos interesses público e privados, melhorando a legitimidade do sistema e sua estratégia. A segunda reflexão, ou segunda lição, é que os projetos são para os cidadãos. Aqui não se trata apenas de contribuir com infraestrutura, mas os projetos são executados através de PPPs e visam satisfazer as necessidades da cidadania. E isso abarca 3 aspectos centrais. Em primeiro lugar, na provisão de infraestrutura, é preciso prestar atenção no serviço que vai ser prestado. Aqui nós temos uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, que tem a elaborar contratos que incorporem esse aspecto. No Chile, desde 2010, os contratos têm regulamentação do nível de serviço e também há uma responsabilidade do setor privado, que tem que levar em conta esse aspecto crítico da função que lhe é
confiada. O sistema tarifário também é crítico. No Chile, nós tivemos um grande problema com a definição das tarifas das rodovias urbanas, que aumentaram em 3,5% de maneira real. Isto levou os usuários a pensar que pagavam uma tarifa relativamente baixa, mas com o passar do tempo e com o aumento das tarifas, isso se tornou insustentável, o que levou a um recente acordo entre as concessionárias e o Estado para tentar eliminar o aumento real das tarifas através do aumento do prazo das concessões. O sistema tarifário não apenas tem que atender ao uso eficiente das infraestruturas, mas também atender critérios de igualdade territorial, intergeracional. É preciso também levar em conta considerações de custo e demanda, mas, francamente, às vezes não são toleráveis. E, por outro lado, investimentos que têm uma vida útil de 50 anos ou mais sejam financiadas pelos usuários dos primeiros 25 anos. Para corrigir isso, agregamos nesses contratos um pagamento por valor residual ao concessionário cessante, que é financiado pelo que recebemos da concessão seguinte. O terceiro aspecto, dentro desta grande lição, é que os projetos devem adaptar-se a seu ambiente. Para isso, há mecanismos de participação cidadã na definição do projeto. E isso é essencial porque evita conflitos posteriores. E uma terceira lição muito importante é o sistema de governança das PPPs. O desenvolvimento de uma política de PPP requer ou exige um olhar de longo prazo e um alto nível de profissionalização por parte do setor público. Isso é necessário para a elaboração e execução corretas do projeto. No Chile, contamos com um amplo consenso com relação aos benefícios do sistema de PPPs, e isso permitiu que se desenvolvam estes contratos com um olhar de longo prazo. No entanto, este consenso tem que ser organizado através de entidades que são encarregados da governança do sistema e que tenham qualificação profissional. Isso foi conseguido em 2017 através da criação da Direção-Geral de Concessões, que tem que gerar uma carteira de projetos há 5 anos. Isso transcende os ciclos políticos no Chile e seus objetivos são selecionados através de um acentuado caráter técnico. Agora me refiro aos desafios que nas 3 agendas da Direção-Geral de Concessões. A primeira é uma agenda para o financiamento sustentável. A ferramenta desenvolvida para as PPPs foram caracterizadas por esse olhar de longo prazo. E isso tem que ser conseguido através de ferramentas para o financiamento, a fim de atrair vários atores e mais investidores institucionais. Nessa tarefa, temos que identificar uma melhor elaboração do contrato que atenda a uma agenda verde sustentável e para acrescentar a nosso contrato coisas como redução da pegada de carbono, participação cidadã, etc. A segunda agenda é a agenda da transparência. Temos que avançar em termos de padrões de cobertura e transparência que se entrega à cidadania, priorizando não apenas a quantidade, mas a qualidade da informação entregue. Nós assinamos um acordo com uma ONG, Observatório e Contracting Partnership, para desenvolver uma plataforma de dados que seja acessível à cidadania de maneira relativamente simples e padronizada. Nossa terceira agenda é uma agenda sobre a relação das PPPs com a cidadania.
porque às vezes a cidadania não tinha uma baixa percepção dos benefícios do sistema, parcialmente explicado porque há 30 anos muita gente se acostumou a ter esta infraestrutura de grande qualidade e não tem ponto de comparação com relação à infraestrutura provista pelo Estado. O que vem, então? Só vem os aspectos negativos das PPPs, que há concessões em nossas rodovias e, por outro lado, pedágio, que afeta de maneira relevante o orçamento familiar. Neste momento, nós temos que começar um debate sobre como melhorar a relação entre os habitantes, o Estado e os concessionários, para que o impacto dessas obras nos seus locais de entorno seja bem percebido. Nós vamos debater mecanismos, por exemplo, para que se façam benefícios ao entorno, ou que se compartilhem de maneira direta os benefícios ou lucros decorrentes do projeto. Isto me parece essencial. O Chile vive um momento no seu setor de PPPs. Nós estamos começando licitações por mais de 400 milhões de dólares para superar o desafio histórico e nós olhamos para o futuro com muito otimismo. Tivemos uma boa recepção para nosso último projeto, um dos projetos mais relevantes, com 7 licitantes há alguns meses. E para frente temos um grande desafio com projetos de infraestrutura, autopistas, hospitais, aeroportos, barragens, ferrovias, bondes. E esperamos também ter infraestruturas em termos de saúde. Muito obrigado, Jorge. Eu não me atrevia a interrompê-lo, porque todas as ideias estavam muito claras. Mas eu gostaria que você respondesse a segunda pergunta a respeito do futuro. E neste segundo bloco, vamos deixar uma pergunta para os outros panelistas, porque você já respondeu com relação ao futuro, agradecendo-lhe por sua participação. E foi muito interessante o que ouvimos. Bem, vou dirigir-me aos panelistas. Gostaria de lembrá-los que nós temos um tempo estabelecido para fechar nosso painel. Tarsila. Nos últimos 10 anos, o Estado de São Paulo, nos seus programas de concessão, desenvolveu 52 concessões, programas de concessões e projetos de PPP, mais de 100 milhões de reais. Que lições foram aprendidas nesse processo e quais foram as inovações nesses contratos que vocês realizaram e como foi a melhoria na entrega dos contratos? Para a gente conversar sobre inovações, sobre quais são as inovações e como é que elas funcionam e por que elas funcionam bem, acho que é importante, antes de falar das inovações, falar de 2 pré-requisitos para discutir inovações. Acho que um primeiro pré-requisito é não ter um certo deslumbramento sobre inovar. Inovar pode ser bom, pode ser ruim. Né? Eu acho que é necessário, antes de inovar, mais assim, incorporar um distanciamento sobre as coisas como vêm sendo feitas, se elas estão funcionando ou não, para poder, a partir daí, criar uma inovação que não seja um adorno, mas que seja assim, uma ferramenta para resolver problemas. Né? Acho que esse é um primeiro ponto em termos de postura sobre as inovações. Um segundo ponto que eu acho muito importante é a ponderação de riscos para construir essas inovações. Inovar em parcerias público-privadas, inovar dentro do setor público não é trivial, na medida em que nós vivemos um contexto de intenso controle, né, do setor público e é preciso convencer uma gama de atores, né, setoriais, agências, enfim, um monte de gente envolvido que faz sentido aquela inovação. Então, inovar
com alto risco, para que o projeto não dê certo, ou sem ter uma clareza de que se trata, de novo, de uma ferramenta para solucionar problemas, para incrementar a qualidade de um determinado setorial e não simplesmente para ser um adorno, como eu falei, acho que é preciso deixar muito claro que essa ponderação de riscos na balança faz sentido inovar. Passado esses dois, talvez, pré-requisitos, acho que vale destacar as inúmeras inovações que o Estado de São Paulo vem enfrentando, vem desenvolvendo, com uma lógica de customização das inovações dentro dos contratos dos projetos. Por que eu toco em customização? Porque padronizar contratos, a gente fala muito, né? Vamos padronizar os contratos, vamos ter um contrato cara de São Paulo. Isso é bom porque facilita, né? Facilita o trabalho, as pessoas já conhecem um contrato, facilita para quem está estudando, facilita notadamente quem está trabalhando dentro dos contratos. Mas inovar de forma padronizada não funciona, né? Assim, acho que fomentar a criatividade regulatória, a depender de cada um dos ativos, e aí a partir daí você conseguir fazer alguma transversalidade quando isso faz sentido, ok, mas é muito importante circunscrever as inovações, a criação da inovação para aquele ativo. E aí eu vou destacar alguns exemplos que eu acho que foram muito interessantes nessa lógica. A gente, no caso das linhas 8 e 9, né, fez uma proteção de demanda específica para a pandemia, com um ano de proteção. A gente chamou de proteção gold, né, se houvesse uma queda de demanda muito grande durante aquele processo. Ou a lógica de investimentos contingentes que foi criado dentro da equipe para otimizar a estruturação do BID e dizer, olha, esses investimentos só vão acontecer se e quando acontecerem, o Estado, a gente vai ter que recompor esse contrato e reequilibrá-lo. Ou a lógica de preço livre para ativos que não se submetem a um conceito tradicional de concessão com tarifa regulada, que é o caso dos parques. Né? Todo um programa de parques que desenvolveu essa lógica de preço livre que facilitará enormemente a execução do contrato na medida em que desidrata muito as possibilidades de desequilíbrios. Ou o desconto por usuário frequente, no caso das rodovias, né, que consegue dar uma resposta de política tarifária módica sem cairmos na tentação do populismo tarifário, né, uma ideia desenvolvida pela agência que é inovadora e que nossos contratos de rodovia vem trazendo. Ou carbono zero, que dá uma resposta para a agenda de necessidade maior sustentabilidade ambiental. A partir daí, a gente tem uma outra agenda de inovação que está muito mais, fora da regulatória, muito mais relacionada com tecnologia, né? Inovação de tecnologia. Então, faz sentido fazer o projeto do Rodoanel Norte, que é um projeto de 44 quilômetros que vai fechar o Rodoanel de São Paulo, e que a publicação acontecerá em janeiro, sendo a primeira rodovia 100% free flow no Brasil. Ali naquele ativo faz sentido. Faz sentido, num projeto como o TIC, enfrentar a questão de risco de demanda e fazer um projeto de pagamento por disponibilidade. Né? Ou faz sentido a gente incorporar toda a lógica de BIM, de IRAP em todas as rodovias. Então, assim, eu acho que superados os pré-requisitos na tônica de inovação, cada um desses projetos precisa olhar com carinho ali, circunscrito, o que faz sentido naquele ativo. Eu acho que o Estado de São Paulo tem inúmeros exemplos para podermos discutir. Eu sei que vão ter outros painéis tecnicamente em mais detalhes. Muchas gracias. Muito obrigado, Tarsila. Vamos ao Peru. Para nós, como Banco de Desenvolvimento, transparência na infraestrutura é fundamental e a formação da competência é um dos melhores mecanismos para garantir esta transparência. Rafael, conte-nos um pouco do trabalho realizado no Peru para fortalecer esses mecanismos de transparência e o desenvolvimento de projetos de infraestrutura em geral e de PPPs em especial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Richard. Vou tentar manter-me no tempo. E se estiver ultrapassando, me lembre. Mas este é um tema extremamente importante, como você disse, e bem crítico. O quadro normativo de PPPs peruano veio evoluindo durante os últimos 20 anos. Embora sempre tenha levado em consideração a questão da transparência e da concorrência, hoje, no marco regulatório vigente, há temas que estão sagrados como princípios que regem a base dos projetos de PPPs. É uma maneira de levar a cabo processos competitivos e transparentes, aí, ao mesmo tempo, atraentes para os investimentos. Assim, vimos aperfeiçoando estes processos para melhorá-los. É óbvio. No Peru, o Estado peruano, o governo peruano está consciente de como os escândalos internacionais de corrupção que envolveram grandes empreiteiras da região afetaram a reputação do setor de infraestrutura e também das PPPs, neste sentido. Eu acho que isso já ocorreu há alguns anos, mas ainda estamos nos recuperando disto. E, nesse sentido, surge a necessidade de tomar medidas para contrarrestar esses efeitos e recuperar a confiança no modelo e no setor de infraestrutura em geral. E, nesse sentido, este quadro regulatório e as modificações que eu mencionei colocam mais exigências para alguns níveis de aprovação, com a participação de vários atores no processo, com vistas a buscar freios e contrapesos. Para que tenhamos projetos bem maduros antes de chegarem ao mercado. Também a questão dos custos da incorporação dessas novas exigências. E eu creio que vimos que isto está tendo impacto em alguns dos prazos que estão levando para o desenvolvimento dos projetos. Assim, há oportunidades de melhoria e espaços de otimização dos processos que temos, que querem ser transparentes e competitivos, mas também não podemos afetar a qualidade dos projetos e dos serviços oferecidos. Para permitir que as PPPs continuem a ter o papel importante que tiveram no desenvolvimento dos serviços de infraestrutura e de construções de grande envergadura no país. Nós contamos, em termos de concorrência, com processos onde se dá espaço para que haja consulta às bases, sobre os contratos, pesquisa de mercado, por exemplo, se houver necessidade de incorporar umas rondas de comentários, eu acho que a publicidade da regra é grande, a confidencialidade é a exceção. Como agência de estruturação de PPPs, nós temos bases padronizadas que nos permitem dar produtividade aos interessados. E estão sendo aperfeiçoadas continuamente. Rafael, peço que vá encerrando. Se você quiser deixar alguma ideia final, é a questão das bases. Por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos que fazer isso para não atrofiar a janela através da virtualidade. Finalmente, o desafio é como ter um sistema transparente e competitivo que alcance os objetivos de construir infraestruturas que beneficiem a população, porque o custo de oportunidade de não ter infraestrutura em funcionamento é altíssimo, e nós vimos isso durante a pandemia. E um comentário que fez Jorge de como ter essa
flexibilidade na regulamentação. Eu acho que nós temos que ter flexibilidade regulamentado já na execução dos contratos, mas também no sistema e no desenvolvimento das PPPs. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar ao Panamá e agradeço-lhe muito por ter sido breve na sua mensagem para encerrarmos o painel de maneira organizada. Que desafios e oportunidades você identifica para a implementação do mecanismo dentro do novo quadro normativo que rege esse mecanismo, incluindo os temas vistos, sobretudo na área de infraestrutura e na área social? Eu creio que os colegas do painel já debateram este tema. E para o Panamá, como eu disse anteriormente, o Panamá já tem uma experiência no quadro de projetos APPs, principalmente o caminho para infraestruturas sociais. Nosso objetivo é planejar projetos de primeira geração que são de infraestrutura, para nos dar aprendizagem a curto prazo. E por isso, nós conseguimos padronizar projetos e contratos, porque o que nós queremos é termos procedimentos claros e projetos bem estruturados. E, neste caminho, as necessidades sociais que as PPPs vão atender também vão na mesma linha do que foi feito no Chile, no Peru. Nós também temos, por exemplo, necessidades verticais, hospitais, escolas, provavelmente um projeto de manutenção de escolas e também ressignificar a infraestrutura por parte do governo. E eu encerro dizendo que, além de mobilizar capital privado e atrair eficiência para as PPPs, pelo menos no nosso marco normativo, nós temos uma visão de longo prazo. Nós sempre conversamos sobre a complexidade dos projetos PPPs na realidade, os projetos são de 15, 20 anos em média e temos também que pensar na supervisão. Daí os contratos de supervisão e de monitoramento. Aí as KPIs são fundamentais. Nós temos que planejar a longo prazo. Muito obrigado, Salé. E agora a minha pergunta para a Jamaica, que é de interesse pessoal. Como ex-ministro da área financeira, eu sei que essa é uma prioridade para vocês. Alice, como você acha que nós podemos fortalecer o desenvolvimento de infraestrutura para garantir a sustentabilidade e como as PPPs podem contribuir para isso? Obrigado, Richard. Bom, eu me concentrei em duas das estratégias da Jamaica para administrar as transações PPP e a sustentabilidade. Uma das estratégias que nós usamos é legislar, especialmente, limites no valor das transações de PPP que podem ser implementadas. Então, limites específicos para PPPs que podem ser realizados pelo governo. 3% do PIB foi implementado, um teto para as PPPs. A partir de abril de 2014 a março de 2017, esse teto foi aumentado para 8%, de abril de 2017 até março de 2026. E a legislação também indica que pode haver um aumento no teto caso a dívida seja reduzida, a dívida pública seja reduzida abaixo de 6% do PIB. Entre os projetos implementados, depois do estabelecimento desse limite fiscal em 2014, todos eles foram gerenciados sob o telo. Então, para ter um projeto associado sob esse teto, nós utilizamos cerca de 2% do teto legislativo. Então, existe um espaço para acomodar outros projetos.
dentro desse teto. Os requisitos em relação às PPPs também estão limitados aos limites do governo e às parcerias PPP. Eles são gerenciados sob alvos legislativos em relação ao PIB até 2026. E, além de implementar limites legislativos ou tetos legislativos aos valores dos projetos PPP, nós também nos concentramos em implementar projetos PPP que sejam viáveis comercialmente, concentrado no desenvolvimento, expansão e modernização da infraestrutura pública. Esses projetos não resultaram em nenhuma responsabilidade direta ao governo, mas contribuíram significativamente para o desenvolvimento de infraestrutura e também forneceram retorno ao governo na forma de melhorias consecutivas em todos os anos. O número de projetos PPP no pipeline tem um impacto fiscal direto e vão requerer obrigações governamentais nessas transações PPP. Na implementação desses projetos, nós gerenciaremos para ter certeza que os comprometimentos com esses projetos não tirem a direção dos projetos. Esses projetos devem contribuir para o crescimento econômico e fornecer uma melhoria da infraestrutura pública e do serviço público, de maneira como parte importante do projeto do programa, do projeto do governo. A implementação desses limites e do valor das PPPs que pode ser implementado passa pela gestão da sustentabilidade fiscal e também são oferecidos outros projetos que não são viáveis comercialmente, mas que têm um papel significativo em termos de serviços a serem oferecidos. Muito obrigada, Alicia. Y por su apertura para compartir su conocimiento. Como decía al principio, estamos ante situaciones nunca antes vividas. Por participarem do seu conhecimento conosco. En todos lados. Nós vamos precisar de soluções de todos os lados para nos auxiliar. E, por isso, em 2017, foi criado uma PPP que coordena de forma integrada a participação do banco. E, assim, nós podemos trabalhar com mais de 40 projetos utilizando um CAPEX de 3 bilhões de dólares. Todas as PPPs fornecem um maior sentido e, com isso, existe uma responsabilidade maior, como as que nós já vimos esta manhã. São vitais e estamos muito orgulhosos de poder fazer esse acompanhamento integral nos países da região que contribuem com a sua experiência e o seu sucesso público. Eu agradeço a todos a atenção e eu espero que todos possam tirar o máximo de proveito das próximas sessões entre hoje e amanhã. Todos vocês são uma parte-chave da solução. Muito obrigada. Obrigada. Aos senhores e senhoras que participaram desta plenária. A partir de agora, teremos sessões simultâneas divididas em 3 rotas. Essas apresentações vão acontecer aqui neste palco. Aqueles que estão online deverão selecionar suas rotas no lobby de nossa plataforma online. Quem está presente neste auditório precisa selecionar em seu equipamento de áudio o canal correspondente à rota e ao idioma escolhidos. Para saber os temas que serão debatidos em cada rota e horário, consultem a agenda do evento em nosso site, acessando pppamericas.com/agenda. Nesta primeira rodada, teremos a seguinte programação. Na rota 1, Pensando Soluções, o painel O Dia Seguinte, como calcular indenização por término contratual.
Na Rota 2, estruturando soluções, os desafios setoriais. Teremos o painel O papel das PPPs na universalização do saneamento. E na Rota 3, investindo em soluções. O tema será a tríade pós-pandemia: infraestrutura, setor privado e recuperação econômica. Quando os painéis terminarem, basta selecionar a próxima rota que desejam assistir. Então, vamos lá? Podem selecionar suas rotas. Os painéis começarão em 5 minutos.